Ah, imagina só a cena. Imagina acordar e descobrir que aquele imposto pago adiantado sobre o estoque inteiro de uma loja, simplesmente mudou de regra da noite para o dia. Nossa, pois é. É o tipo de coisa que destrói o planejamento de caixa, né? Com certeza. Ou pior ainda, o susto de descobrir que aquela empresa que já estava fechada há mais de 3 anos, do nada, acabou de devorar o patrimônio pessoal dos antigos sócios. Caramba! Ignorando totalmente aquele limite legal de tempo, né? Exatamente, ignorando a regra que, em teoria, protegia o pessoal de qualquer dívida antiga. Então, a missão do nosso mergulho profundo de hoje é explorar essa verdadeira montanha de atualizações normativas, fiscais e jurídicas que o Boletim Radar Normativo acabou de publicar, agora no início de maio de 2026. E olha, é muito material. E o mais impressionante de observar nessas atualizações todas não é nem o volume de normas em si, sabe? Não. Qual é o ponto principal, então? É o que essas regras representam no fundo. Porque o que os documentos mostram na prática é o Estado brasileiro mexendo cirurgicamente no código-fonte da economia. Ah, sim. O sistema operando e sendo atualizado ao mesmo tempo. Exato. Esse sistema está sendo reescrito agora, enquanto opera em capacidade máxima. É uma transição histórica mesmo, onde a tecnologia e a lei estão colidindo de um jeito inédito. Muito bem colocado. E para ajudar a conectar esses pontos aparentemente soltos, eu passo a bola para a nossa especialista, que sempre traz aquela visão super analítica. É um desafio e tanto, né? Obrigada pelas palavras. É um desafio gigante, sim. E como a gente sabe que quem nos acompanha já domina bem o cenário, a ideia aqui é ir direto na engrenagem. Então vamos desvendar isso. Porque antes da gente falar de dinheiro, de imposto e cobrança, a gente precisa olhar para a infraestrutura de tecnologia, certo? A fundação da reforma tributária. Sem dúvida. Sem a fundação tecnológica, a casa não para em pé. A lei pode ser linda no papel, mas se o sistema não rodar, não serve para nada. Pois é. E as fontes detalham umas mudanças frenéticas nos layouts. Tem o conhecimento de transporte eletrônico, o CTE, indo para a versão 1.14b. Tem também a nota fiscal eletrônica e a de consumidor, a NFE e a NFCE, indo para a versão 1.36. Todos esses documentos ganhando novos campos obrigatórios? Isso, campos específicos para os novos tributos, tipo o IBS, a CBS e o imposto seletivo. E não para por aí, tem o padrão nacional do DANF, através da nota técnica 008 de 2026 e atualizações na FD Contribuições. Ah, sim, onde aquele antigo código de suspensão 405 virou isenção 904, né? Exatamente isso. E também o layout 12 da ECF. Mas assim, no meio dessa sopa de letrinhas toda, tem uma cereja do bolo que chama muita atenção. O novo modelo do CNPJ, com certeza. Esse mesmo. O novo CNPJ alfanumérico, que já entra em testes agora em junho de 2026. E olha, adaptar toda essa enxurrada de software corporativo é quase como tentar trocar o motor de um avião comercial. Em pleno voo. A analogia é perfeita. É loucura, né? Como é que o sistema tributário nacional absorve um choque como esse, de mudar o número puramente matemático para letras e números do nada? Então, o que é fascinante aqui é a união de um limite matemático com a engenharia de dados, sabe? A Receita Federal basicamente esgotou a capacidade dos CNPJs antigos. Simplesmente acabaram as combinações numéricas. Acabaram, o mercado acelerou, muita gente abrindo MEI, fechando empresa, e aqueles 14 dígitos redondinhos não davam mais conta. Inserir letras multiplica as combinações de forma exponencial. Resolve o problema do limite. Mas, assim, a reforma tributária ainda vai passar por anos de transição. Qual é o xadrez por trás dessa urgência toda para mexer nisso logo agora? O detalhe é que essas notas técnicas parecem só burocracia de TI, mas elas são os trilhos da reforma tributária do consumo, aquela da Lei Complementar 214. Entendi. Os trilhos sendo colocados no chão para o trem passar. Isso, o governo não pode simplesmente criar uma lei exigindo cobrar o IBS se o sistema de faturamento das empresas não tiver o encaixe, o campo exato, programado no software. Se o sistema não valida, a operação trava. É inadiável. Caramba! E isso deve estar gerando um pânico generalizado no mercado de ERPs, né? Os sistemas de gestão.
Porque a gente sabe que, historicamente, os bancos de dados foram todos desenhados para aceitar uma chave com 14 números. Exato, 14 números inteiros. Você coloca uma letra ali no meio, quebra a rotina de validação do país inteiro. E o impacto é em cascata. O CNPJ é a chave primária de tudo. O cadastro de fornecedores de uma indústria gigante, a folha de pagamento, o cruzamento de malha fina. Sim, proteção de crédito, tudo. Se o sistema não ler letras em junho, a empresa pode literalmente ficar incompatível com o mercado. Invisível. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque enquanto Brasília está focada nessa infraestrutura e nos códigos de TI, os estados resolveram mexer nas regras práticas, na vida real. Ah, o estado de São Paulo, né? Sim, o governo paulista soltou uma bomba e excluiu 130 itens espalhados ali por 12 setores do regime de substituição tributária do ICMS, AST. É um movimento gigantesco para o planejamento das empresas. Muito. Estamos falando de itens do dia a dia, tipo medicamentos, bebidas alcoólicas, materiais de construção e até ração PET. Tudo isso voltando para o regime normal de débito e crédito, e já valendo entre janeiro, maio e julho de 2026. Pois é. E para quem nos ouve, a AST sempre foi a ferramenta mais amada pelos estados, né? É muito mais fácil cobrar o imposto inteiro da fábrica do que fiscalizar 10 mil mercadinhos. É a famosa analogia de ser obrigado a pagar a conta do restaurante caríssimo. Antes de ver o cardápio. Isso, antes de sentar na mesa ou saber se vai dar conta de comer tudo. O imposto fica todo embutido no preço que o varejista paga para formar o estoque. É asfixiante. Sufoca o caixa totalmente. A ST exige mobilizar muito capital antecipado. Sem ela, o dinheiro que ficava ali travado no galpão, em forma de imposto pago, fica livre para girar. O alívio é imediato. Mas, claro, não existe almoço grátis, né? O Estado abriu mão dessa garantia de arrecadação antecipada, mas a contrapartida de controle é brutal. Sim, o modelo de consumo da reforma tributária não aceita mais a lógica da ST antiga. São Paulo só está antecipando o que ia acontecer de qualquer jeito. E testando o limite do mercado, né? Porque o nível de exigência agora é absurdo. Tem aquela obrigatoriedade de usar o código CBNF nas notas fiscais, que chega até o Simples Nacional lá em SP. Exato. O Estado te devolve dinheiro no fluxo de caixa, mas te exige o triplo de precisão nas informações que você manda para a base de dados deles. Troca-se o dinheiro antecipado pela informação pura, e a gente vê outros alívios nas fontes também, né? Como a Instrução Normativa 2324, que ampliou a suspensão do IPI para a cadeia de peças automotivas. E bens de tecnologia também, bem lembrado. Tivemos até aquela solução de consulta, a 8007, que deixou excluir o ICMS de FAO da base de PIS e COFINS. Desde que destacado na nota, certo? Isso mesmo. Tem um reequilíbrio nítido acontecendo. Um alívio de um lado. Mas aí a gente chega no outro lado da balança. O que acontece com a empresa que simplesmente dorme no ponto diante dessas exigências de tecnologia e conformidade? Ou quem tenta dar aquele famoso jeitinho? Ah, aí a coisa muda de figura. A tolerância institucional chegou a zero. A malha fina está operando com um nível de acidez que a gente nunca viu. Total. Os números assustam. A Receita Federal apertou o cerco e avisou que 2,6 milhões de contribuintes podem ter o CNPJ declarado inapto. E mais de 1 milhão aí são MEIs, né? Sim, só de microempreendedores individuais. E tudo isso por falta de entrega de declaração, mesmo depois de receberem intimação e terem 120 dias de prazo. E o judiciário também não fica atrás. Ah, o STJ e as novas barreiras. Pois é. O tema 69 limitou a compensação de PIS e COFINS usando o e-social. Crédito antigo não paga débito novo. Mas o que realmente explodiu a minha cabeça nas fontes foi aquela decisão trabalhista no TRT da 10ª região no Tocantins. A decisão sobre os sócios retirantes foi emblemática mesmo. Cara, eles condenaram sócios que já tinham saído da empresa a pagar dívida trabalhista usando bens pessoais, sem respeitar aquele limite de 2 anos. Peraí, a lei diz claramente que após 2 anos a pessoa está livre das dívidas da antiga empresa. Como a dívida ainda alcançou os bens pessoais desses ex-sócios de forma tão fulminante? Então, isso levanta uma questão super importante sobre a diferença entre flexibilidade de negócios e fraude pura. O véu corporativo não existe para proteger a má-fé.
Mas como diferenciar? Porque muita empresa quebra de forma legítima, entra em crise e fica com dívida, sem ser fraude. A diferença está no rastro que eles deixaram. Nesse caso do TRT-10, a Justiça levantou o tapete e viu o seguinte: os sócios não simplesmente saíram da empresa endividada. A saída foi considerada uma blindagem patrimonial. Como eles comprovaram isso? Eles largaram o CNPJ antigo afundando em dívida trabalhista e abriram outra empresa. Mesma área de atuação, mesmo endereço e absorveram a mesma força de trabalho da empresa que foi abandonada. Ah, tá de brincadeira. Aquela manobra clássica de trocar a placa na fachada e colocar o CNPJ novo no nome do cunhado? Exatamente isso. Sucessão irregular de empresas, formação de grupo econômico para fraudar credor. Quando a justiça enxerga isso, a barreira dos 2 anos derrete na hora. Não tem proteção legal para esse tipo de esvaziamento premeditado do caixa, né? Nenhuma. A execução trabalhista vai direto na conta da pessoa física. O cerco está se fechando tanto no ambiente digital, com aqueles milhões de CNPJs inaptos, quanto no jurídico. Não tem mais espaço para teatro de papel. E para que esse ambiente tributário tão rígido funcione de forma justa, as próprias instituições do Estado também precisaram de uma blindagem interna. Com certeza. A máquina pública tem que ser capaz de auditar sem sofrer retaliação, né? Vimos isso claramente nas fontes. A emenda constitucional número 139 de 2026, por exemplo, ela tornou os tribunais de contas órgãos permanentes e essenciais. Proibindo até a extinção ou criação de novos tribunais, para evitar aquela pressão política local, certo? Exato. Imagina um prefeito querendo fechar o Tribunal de Contas porque teve as contas rejeitadas. Agora, a Constituição proíbe isso, garantindo as garras do Estado. E tem o STJ, na primeira instância, que admitiu 202 propostas num Congresso para unificar os entendimentos da lei logo na base, evitando processos de décadas. Amadurecimento institucional claríssimo. Mas olha, o Estado também percebeu que só punir não adianta. Tem as cenouras também. A portaria 676 da Receita Federal chamou muita atenção por isso. Ela permite que grandes devedores usem créditos de prejuízo fiscal e base negativa para amortizar o valor principal da dívida, e não só multas e juros. Um pragmatismo absurdo. Porque o fisco aceitaria receber o principal de uma dívida real em forma de papel contábil de prejuízo passado da empresa. Porque a lógica da asfixia tem limite. O governo assumiu que é muito melhor limpar o passivo de uma companhia, destravar essa empresa e deixá-la voltar a pegar crédito em banco, do que manter uma morta-viva econômica na dívida ativa, gerando um número multibilionário que ninguém nunca vai pagar. Faz sentido. Você troca uma dívida podre e irrecuperável por um contribuinte que volta a operar e pagar imposto novo todo mês. Exato. Mas, de novo, o Estado cede de um lado e aperta no controle do outro. Isso fica nítido na EFD-REINF. A nota técnica número 02 de 2026. A regra de isenção de lucros. Essa mesma. O governo criou um código específico, o Código 12, só para mapear lucro e dividendo. Se passar de R$50 mil, toma retenção de 10% na fonte pela Lei 15.270. E o que choca é que até o pequeno empreendedor do Simples Nacional vai ser obrigado a declarar isso usando o novo Código 12001. A blindagem anti-burocracia do Simples caiu por terra nesse ponto. Caiu porque muita gente usa o Simples só para mascarar ganho, que seria tributado na pessoa física, transformando tudo em lucro isento. A Receita agora mapeia o segundo exato em que o dinheiro sai da empresa protegida e vai bancar os luxos da pessoa física. Entendi. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? A gente tem um Estado criando garras fortíssimas, fechando o cerco digital, taxando o lucro acima de 50 mil e mapeando a origem de tudo, mas abrindo caminhos super lógicos para quem quer se regularizar e sobreviver, tipo o fim antecipado da ST em São Paulo e as regras de prejuízo fiscal. É um Estado que deixou de ser analógico e reativo, né? Ele não chega mais 5 anos depois pedindo pasta de papel. Ele senta do seu lado, na nuvem, assistindo a cada milissegundo. Um sócio oculto tecnológico. Incrível. Bom, a gente começou decifrando essa infraestrutura absurda do CNPJ alfanumérico, passamos pela ousadia de São Paulo mexendo no fluxo de caixa real, vimos a Justiça derrubando fraudes de blindagem patrimonial e terminamos com o Estado blindando as próprias ferramentas de cobrança. Foi um mergulho intenso.
E, sintetizando tudo isso, eu deixo uma provocação final para o planejamento estratégico de quem nos ouve, sabe? Manda. Considerando que muito em breve teremos CNPJs com letras, cruzamento de dados absoluto na nuvem e tribunais quebrando a proteção de empresas de fachada em tempo recorde, será que aquela cultura antiga de tentar se esconder atrás da burocracia, de fazer as coisas na sombra, não está definitivamente com os dias contados no Brasil? Olha, é uma reflexão que pesa. Como a gente falou lá no começo, mudar tudo isso agora é trocar o idioma da torre de controle durante o voo. O código-fonte atualizou. Fica aqui o nosso muito obrigado pela companhia em mais este mergulho profundo nas engrenagens e fontes da nossa economia. Mantenham-se críticos, investiguem as regras do jogo e fiquem sempre curiosos. Até o nosso próximo encontro.